Eu sou o Fabiano e eu ensino e também trabalho com esquadrias de alumínio. Hoje eu quero compartilhar com você mais uma aula da linha Gold. Aqui no canal nós estamos criando uma trilha de aprendizado na linha Gold. Então nós já temos uma playlist onde as aulas estão organizadas na linha Gold. Esses perfis que estão aqui descritos, muitos deles fazem parte do que nós usamos na nossa aula passada e vai servir como base para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender a janela duas folhas da linha Gold com bandeira fixa. Então nós vamos trazer uma explicação e construir, desenhar essa tipologia, construir, e eu acredito que isso vai te ajudar a entender um pouco mais onde cada perfil se encaixa. Então, se esse tipo de aula faz sentido para você, deixa o seu like e também se inscreva no canal, porque assim o YouTube ele entende que essa aula está fazendo sentido e ele acaba distribuindo para que mais pessoas vejam esse conteúdo. Eu sempre uso como metodologia para os meus alunos e até parto do princípio que todas as vezes que vamos criar uma tipologia, independente da linha, Suprema, linha 42, linha 30, nós sempre vamos começar com os perfis de fora, que são os perfis estruturais. Então, nesse caso, vamos achar aqui os perfis estruturais e vamos começar a criar, então, essa tipologia duas folhas com bandeira na linha Gold. Então, aqui nós temos o nosso LG002, ele vai ser a altura do nosso quadro, o marco da nossa janela duas folhas com bandeira. Aí nós temos o nosso LG003, que ele vai ser a largura de cima desse quadro. E aí nós temos o LG004, que vai ser um trilho intermediário. E aí nós temos o nosso LG047, ele vai ser o nosso trilho de baixo. E aí nós temos aqui também a nossa mata junta, que é o nosso LG028, que vai uma no trilho de dentro aqui no canto, né, para fechar uma folha, e outra no trilho de fora no canto para fechar outra folha. Então, com essa estrutura, nós já temos aqui uma visão de como vai ficar a nossa janela. Então, aqui vai correr duas folhas aqui dentro, uma fechando em cada trilho, e aqui nós vamos ter uma bandeira fixa e ela precisa ter uma travessa para dar um alinhamento com as folhas aqui também. Então, olha só como isso já vai nos ajudando. Então, qual seria a nossa primeira parte? A nossa primeira parte da aula seria criar essa tipologia aqui com os perfis estruturais primeiro. Então, agora que eu já criei isso, vamos separar aqui só para a gente ver até onde a gente já foi, né? Então, aqui a gente foi até a nossa mata junta. Então, assim, usou esses 5 perfis aqui, criamos essa estrutura aqui. Quando se trata de janela duas folhas, nós vamos ter alguns perfis que eles são chamados de perfis fixos, que independente que se você vai fazer uma janela duas folhas simples, se você for fazer duas folhas com bandeira e peitoril, ou duas folhas só com peitoril, nós vamos ter um conjunto de perfis que nós sempre vamos utilizar. Eles são perfis fixos. Eu vou separar ele aqui pra gente, ó. Vamos lá, é daqui até aqui. Esses daqui são os perfis fixos, que são os perfis que correspondem à altura das folhas, largura das folhas e os perfis de manutenção, perfis de acabamento. Eles não vão mudar. Se você criar uma janela de duas folhas, eles vão estar presentes. Se ela tiver bandeira, também eles vão estar presentes. Se tiver peitoril, também esses perfis vão estar presentes. Então são os perfis que correspondem às nossas folhas de dentro dessa janela duas folhas. Vamos montar aqui só para a gente ter uma percepção um pouco melhor. O LG050 ele é um montante. Nós vamos usar dois deles. Um aqui, que vai fechar dentro do LG028, que é a mata junta. Outro aqui na outra folha, que vai fechar também dentro do LG028, que é a nossa mata junta. E aí, por exemplo, a primeira folha de dentro, então pensa que você está interno dentro da casa, na hora de fazer a montagem. Então você vai usar o LG050, que é o montante, e você vai precisar de uma mão de amigo. Então a mão de amigo que nós vamos usar na primeira folha de dentro vai ser o LG050 com o LG048. Essa é a nossa primeira folha de dentro, tá? Então aqui, ó, LG050, o LG048. Uma folha está pronta aqui, a altura dela, né? E nós vamos ter que criar uma outra altura, que aí seria a nossa folha de fora,
Porque a mão de amigo ela faz isso, né? Então a nossa mão de amigo de fora vai ser o LG050 com o LG049. E aí vai fazer essa junção aqui das nossas folhas. Então aqui LG050 novamente, só que aqui a mão de amigo ela já muda. É o 49. Para que o LG050 com 48 fecha aqui, para esse lado, e o LG050 com 49 fecha para o outro lado, assim criando duas folhas. Aqui a gente tem as alturas das folhas, só que a gente precisa também da largura das folhas e também precisa do perfil para segurar o vidro. E o vidro aqui também ele tem espessura específica. Vamos primeiro pegar a largura aqui, ó, o LG006, ele vai ser a nossa largura da folha, ó. Vai aqui embaixo, vai aqui embaixo. Nele também vai a roldana da linha Gold aqui, ó. Roldana da linha Gold. Esse mesmo perfil LG006, largura da folha, ele também vai em cima. Só que em cima não vai roldana. Em cima ele corre dentro do trilho. E aí nós temos então as nossas duas folhas basicamente prontas. Preciso colocar um vidro aqui. O vidro que eu posso colocar aqui de 4 milímetros até 8 milímetros. Se eu usar o LG059, que é o meu baguete. Então aqui, ó, o LG059, ele vai segurar o meu vidro aqui, ó. Meu vidro pode ser de 4 até 8 milímetros aqui, ó. Usando as guarnições certinhas, interna e externa, fica show. E aí, aqui basicamente eu tenho uma janela duas folhas prontas. Só que aqui na nossa proposta a gente quer colocar uma bandeira aqui dentro. Então como que a gente constrói essa bandeira? Essa bandeira, pessoal, ela é construída fora. E os perfis para a bandeira fixa é diferente dos perfis para a bandeira móvel. Então hoje nós estamos trabalhando os perfis para a bandeira fixa, tá bom? Então para a bandeira fixa a gente separou aqui, ó. Então você vai medir aqui dentro, né? Qual que é o tamanho? E aí você vai criar um quadro fixo aqui, ó. Esse quadro fixo que você vai criar, você vai usar o LG083. E aí depois você vai usar uma travessa, que é o LG055 aqui, ó. Olha só que legal. E aí você já tem então aqui, ó, a sua bandeira fixa pronta. O que você precisa fazer? Pegar essa bandeira fixa, instalar ela aqui dentro. Então ela vai ser instalada aqui dentro. Então nós vamos instalar ela aqui dentro depois dela pronta. Ela vem aqui, você vem, instala, ela é parafusada aí dentro. A nossa travessa aqui é para seguir justamente esse mesmo alinhamento aqui, ó, para quando você olhar, você vê uma travessa em cima e você vê aqui também onde a mão de amigo aqui ela engata, você vai ver um alinhamento aqui, né? Então nessa janela. E aí o que que acontece? O vidro que vai aqui é o mesmo vidro que vai aqui. Pode ser de 4 a 8 milímetros e nós vamos usar o mesmo baguete, o LG059, para fazer todo esse acabamento estrutural para segurar esse vidro aqui dentro da nossa bandeira também. Assim, nós usamos a base da nossa aula passada para a gente então entender um pouco mais como criar uma nova base ou criar uma nova tipologia da linha Gold. Então nós já estamos na nossa segunda tipologia, janela duas folhas com bandeira fixa. O que a gente pode fazer na nossa próxima aula? Incrementar, pegar essa base de tudo que a gente fez e criar uma janela duas folhas com uma bandeira móvel. Depois a gente pode ir colocando peitoril fixo. Também nós vamos trabalhando aí nas nossas próximas aulas. Então se esse tipo de aula ajudou você, ela mais rápida assim, porém deu para entender que está tudo aqui, né? Então, beleza, a gente se vê numa próxima aula. Deixa o seu comentário, ele é muito importante para a gente continuar com esse projeto e não desanimar.